Boa noite, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para uma live. Hoje a gente vai conversar com a nutricionista Márcia Henrickson e a gente vai falar um pouquinho sobre nutrição e fisiculturismo. Eu já vou começar chamando ela aqui, só um minutinho, tá? Vou aguardar ela aceitar a solicitação aqui. Boa noite, gente, tudo bem? Oi, Márcia, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu me apresentar para você, né? Meu nome é Cleiton, eu sou estudante de nutrição do FMG e faço parte do projeto que é orientado pelo Rafael Long, né? O nosso projeto, ele é composto por mais dois alunos da nutrição, que é Charlotte Grego e Rúbia. E a gente criou esse projeto esse ano, né? Com base de ajudar as pessoas que têm dúvida sobre uma alimentação, porque tem muita gente que fala sobre alimentação saudável na internet, mas não baseado em ciência. E a gente quer falar de nutrição baseada em ciência. Então a gente... É o que mais tem hoje, né? Exatamente. E aí a gente viu as necessidades de criar esse projeto para falar um pouquinho sobre ele. E então vamos começar a nossa live. Eu não sei se o Rafael te explicou como que vai ser, a gente vai bater um papo aqui. Eu vou te fazer algumas perguntas, né? Hoje mais cedo eu fiz algumas perguntas por WhatsApp, por Instagram, se as pessoas quiserem, já me mandaram algumas perguntas desse quadro. Então a gente vai tentar fazer um bate-papo aqui, tá? Legal, obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui participando com vocês. É Eu que sempre bom a agradeço. gente compartilhar o conhecimento, né? Tem um ditado Exato. que fala que quando a gente compartilha, a gente aprende duas vezes. Então é Com sempre certeza, bom a com gente ensinar o que sabe e compartilhar o conhecimento que a gente tem aí. Mas a gente agradece você ter aceitado o convite. Para a gente é uma honra ter você aqui hoje, né? Como nutricionista, como atleta. E a gente tem bastante pergunta para te fazer, inclusive. Vamos começar a entrevista. Eu queria que você se apresentasse, falasse pra gente como que você chegou na nutrição e por que a escolha do fisiculturismo. Então tá. Então assim, meu nome é Márcia Henrickson, eu sou nutricionista. E além de nutricionista, eu fui atleta de fisiculturismo durante 6 anos da minha vida aí. Então, assim, eu competi durante bastante tempo. E eu cheguei na nutrição pelo fisiculturismo. Eu conheci o fisiculturismo em 2009 e eu olhava aquelas atletas e eu achava aquilo surreal, o que a pessoa conseguia fazer com o corpo. Eu venho de uma família onde todo mundo era acima do peso, todo mundo gordinho. Então, quando eu vi uma pessoa sem gordura no corpo, eu pensava, meu Deus, isso é uma coisa totalmente fora, né, da realidade que eu vivia. Então, assim, aquilo ali me impactou bastante. E naquela época, em 2009, o conhecimento era escasso. Não é como é hoje. As redes sociais não eram assim tão bombantes, não sei qual palavra usar, mas não era não tinha... A gente usava o Facebook, mas o Facebook estava começando, então não tinha tanta informação como tem hoje. E quando eu conheci o fisiculturismo, eu vi de cara que elas faziam dietas que eram diferentes da grande maioria da população. Em 2009 entrou as categorias fitness no fisiculturismo, onde tinham mulheres que não eram tão fortes, não eram tão virilizadas. Então aquilo ali também me chamou a atenção, sabe? E eu botei na cabeça que eu ia fazer aquilo ali, que eu ia transformar o meu corpo também. Então eu comecei com essa vontade de fazer a minha transformação do meu corpo. Era essa a minha intenção. E aí então, primeiro veio a nutrição e depois o interesse pelo fisiculturismo, né? Primeiro veio o fisiculturismo. Ok. Entendi. Depois que eu conheci aquela transformação corporal, que eu entendi que aquilo passava pela dieta, que veio o meu interesse na nutrição. Então, aí eu queria descobrir qual que era a dieta ideal para fazer aquilo. Aquela coisa que quando a gente começa, a gente pensa, mas qual que é a dieta ideal, né? Qual que é a dieta que vai me levar de fato naquele objetivo? Aí eu comecei com essa busca incessante da dieta ideal. E aí foi assim que eu quero fazer isso mesmo. Eu fazia outra faculdade, cursava outro curso,
Só que eu vivia isso 24 horas por dia, era sempre querendo ou entender a dieta ideal, ou sabendo, vivendo esse dia a dia mesmo. Então aí eu entrei na nutrição para aprender de fato como fazer aquilo. Então foi assim que começou. Muito legal. Eu tenho uma pergunta aqui de um aluno da nutrição, ele chama Thales, ele é do 8º período, ele me mandou mais cedo, e a pergunta dele é o seguinte: como foi a evolução no treinamento e dieta de uma preparação para outra? A dieta passou por ser menos restrita? A dieta ela passou a ser menos restrita com a chegada do conhecimento. Porque antes não é de uma preparação para outra, é com a chegada do conhecimento. Porque antes a gente vivia era uma bolha que a pessoa só comia ou frango, ou só batata doce, ou era cheio de restrição, não podia lactose na época, né, 2009, pensa bem, já faz 11 anos. Então, naquela época, eu acho que hoje também tem esse desserviço com a nutrição, né? Eu acho que a gente também vive numa época que também... só que ao contrário, agora é pelo excesso de informação, a gente vive nessa época conturbada, do excesso da informação, levando a gente a ter medo de certos alimentos. Só que naquela época... era a falta de informação que levava a gente a ter medo de alguns alimentos. Então, assim, era restrito porque não podia lactose, não podia derivados do leite, não podia... Era um monte de alimentos. Então, a dieta ela era baseada somente em frango com batata doce. Então, por conta disso, que a dieta era muito restrita. Com o passar do tempo, a gente aprendeu sobre os alimentos e conseguiu diversificar a alimentação do atleta, né? Que hoje, por exemplo, eu tenho atletas que vão competir. Eu tenho uma atleta que vai competir daqui 7 dias e ela está tomando iogurte até agora. Não tem por que ela não usar iogurte, por exemplo. Ou está comendo fruta, que era uma coisa que naquela época a gente não fazia também. Não comia nada de fruta e nada de lácteos. Fruta era uma coisa do capeta, era uma coisa que não podia comer. Não podia de jeito nenhum. Então isso também foram coisas que foram se transformando com o tempo. Claro que agora eu sei que o excesso de informação também faz isso. Eu vejo que tem gente, por exemplo, assim, não pode comer carboidrato no café da manhã, porque o carboidrato de manhã ele faz... É um exagero, entende? Tem esse excesso de informação que leva as pessoas a ter medo de determinados alimentos. Por exemplo, mas uma dieta que eu posso comer moranga, meu Deus, a pessoa tem medo de comer moranga, quem é que agora tá comendo moranga? Tem isso hoje em dia também, né? Mas naquela época tinha pela falta de informação. Então, assim, só voltando à pergunta, a dieta ela começou a ficar menos restrita com a chegada do conhecimento. Entendi. Mas de uma preparação para outra, não aumenta a flexibilidade, digamos. Eu não consumo mais calorias à medida que a minha massa muscular vai aumentando, por exemplo. É uma quantidade pequena, não é assim algo que faça com que a dieta fique menos restrita em calorias, né? Pensando nas calorias, não na diversidade dos alimentos. Entendi. Márcia, a gente tem uma curiosidade que é o seguinte: você disse pra gente que o seu interesse primeiro foi no fisiculturismo e depois da dieta que você se ingressou na nutrição. Isso. A pergunta é o seguinte: quando você se decidiu fazer o fisiculturismo, qual que foi o período, o tempo que você levou para chegar até o corpo que você queria para competir na sua primeira competição? Que acredito que nas outras você tem um tempo menor agora, por até seu corpo já estar adaptado e tal. Mas a primeira, como que foi? A minha primeira competição, o meu filho ele tinha 11 meses. Então, eu me preparei em um mês e meio, porque eu amamentava, eu não podia fazer uma dieta tão... né, restrito em alimentos, afinal, claro. Eu tinha uma outra prioridade. Então, assim, eu me preparei em não mais do que 2 meses, tá? Porque naquela época também o padrão era outro. A redução do percentual de gordura nesse tempo atrás não era tão pequeno percentual como é hoje em dia. Entendi. Então, por isso, mesmo com menos preparação, eu apresentei, claro, um físico competitivo, mas o percentual de gordura era bem menor. Então, me preparei em 2 meses, primeiro. Entendi. E a antropometria, como que ela é utilizada em relação à competição? Por exemplo, quando um paciente desportista chega no seu consultório, a forma que você atende em relação às antropometrias de um atleta e um desportista é diferente?
é diferente o protocolo que eu uso para fazer essa avaliação, tá? Por Sim. quê? Aqui, ó, nos meus atletas eu costumo usar o Petroski 4 dobras. Aham. E quando eu pego uma pessoa, por que eu uso esse? Porque eles já têm uma composição corporal com uma distribuição melhor da gordura, com percentual de gordura menor. E eu fiz a média de todos os protocolos. Uhum. Então, eu somei todos os protocolos, dividi, e eu encontrei que o Petroski, ele dá o mais, da média de todos eles. Então, para atletas, eu costumo usar o Petroski. Quando que eu não uso? Quando eu pego um paciente que é desportista, que entrou na academia e que ele tem um grande acúmulo de gordura numa área específica, e eu preciso que aquele protocolo pegue aquela dobra. Entendi. Por exemplo, assim, ó, o Guedes, ele sempre avalia o abdômen. Sim. E o Petroski não. Então, se eu pego um paciente que tem uma grande composição de gordura no abdômen, eu uso aquele protocolo ali. Entendi. E você usa o Petroxi tanto para mulher quanto para homem, atletas? Ou tem uma diferença? Porque a questão de gordura é diferente de homem para mulher também, né? É diferente, mas tanto para um quanto para outro eu costumo usar o Petroski, porque por causa dessa média que eu fiz. Eu acabei pegando o protocolo que dá a média deles todos ali, que no software que eu uso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 6 dobras, 6 protocolos diferentes. Então eu fiz a avaliação com todos eles e descobri a média deles. Então eu encontrei com o Petroski. No meu software eu tenho Petroski, eu tenho Jackson e Pollock, eu tenho Guedes, eu tenho Faulkner, eu tenho Durning, eu tenho Jackson e Pollock com 7 dobras. Então, eu fiz a média deles e descobri que o Petroski é o que fica mais próximo da média. Aham. Do que você procurando, né? Entendi. E o cálculo também é diferente, né? A diferença de cálculos? Como assim, de cálculos Não De entendi a tua dieta, pergunta. em relação à dieta, é diferente o cálculo? Sim. A quantidade de proteína, por exemplo, Isso. que é bem maior. Aham. Hoje, claro, a gente já tem várias referências com atletas de fisiculturismo usando uma quantidade de proteína que até então era algo que antes não tinha artigos que falassem sobre a quantidade de proteína elevada como alguns atletas usam hoje. Então, agora já tem. Principalmente a diferença na quantidade de proteína. Por exemplo, quando eu estou calculando uma dieta para um atleta que está em fase de cutting, que vai reduzir o percentual de gordura, eu consigo aumentar bem mais a proteína dele, porque eu vou precisar diminuir os outros macros e, em função disso, para ele não catabolizar, a proteína fica um pouco mais alta do que um paciente normal. Né? Uma pessoa que quer só emagrecer um desportista que vai na academia. Eu não tenho necessidade de dar tanta proteína para ele. Não faz sentido. Uma pergunta de uma aluna também, que eu achei super interessante essa pergunta, é a Isabela Parreira. Ela me perguntou o seguinte, pediu uma pergunta para você. É possível competir e ganhar no natural sem utilizar recursos hormonais? É uma curiosidade dela. Depende da categoria, tá? As atletas femininas que eu tenho, que foram campeãs, elas são naturais, porém elas são da categoria biquíni. Então, é preciso avaliar a categoria e a composição corporal da pessoa. Por exemplo, eu já quis competir numa categoria chamada Body Fitness, que as mulheres tinham ombros que eram enormes. E os meus ombros não iam ficar daquele jeito ao natural, tão grande. Não é que a mulher não vai desenvolver o superior, ela vai. Mas não a um nível competitivo, não ao ponto do que a categoria pede, de maneira natural. Então, assim, tem como, mas a gente precisa avaliar qual categoria que a pessoa está visando competir. Isso é bem importante. Exato. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que está na live, ela está perguntando o seguinte: qual software que você utiliza? Eu uso o Dietbox. Ok, Dietbox. É o que eu olhei dentre os que eu achei mais fácil de utilizar, e eu comecei a utilizar ele desde a graduação. Ele era gratuito na graduação, então a gente já começa desde a graduação a começar a utilizar para aprender, e quando sai, já sai usando. A gente também utiliza ele na faculdade. Tem uma outra pergunta aqui. O que você pensa sobre o protocolo de desidratação e hidratação pré-constate? Eu penso que é necessário, sim. É algo que
que faz diferença. Hoje já tem, inclusive, artigo mostrando isso, a diferença da desidratação e da carboidratação depois. Esse protocolo de tu tirar o carboidrato, tirar a água e depois colocar a água e depois colocar o carboidrato. Então, tem artigos já falando sobre isso, que é interessante, que antes não tinha, né? Claro, só tem um ou dois fazendo essa comparação, mas antes não tinha nada, então agora a gente já tem. O que eu penso é que é necessário, é uma coisa que o esporte requer e que é preciso ser feito com cautela. Porque, como eu vejo pessoas prescrevendo coisas... Claro, eu estou nessa área, então eu vejo coaches prescrevendo coisas que são bizarras. Exatamente, eu acho que essa é a palavra mesmo, bizarra. É preciso ter cautela, sim, tá? É preciso ter cautela. Eu inclusive, conheci uma atleta que ela teve um problema seríssimo, porque ela retirou todo o sódio do corpo, ela conseguiu fazer uma manobra de retirar quase completamente o sódio, e as células, elas necessitam de sódio para a função delas, então ela teve uma espécie de convulsão, e ela teve sequelas, então assim, é preciso ter cuidado, é preciso fazer com cautela, não precisa fazer coisas extremamente agressivas, dá para fazer somente com alimentação e com a água, com vitamina C, não precisa usar diuréticos a semana inteira, porque isso acontece sim, a gente sabe, não tem necessidade. É mais uma questão da pessoa fazer o teste e aprender a manejar com alimento, água e, no máximo, uma vitamina C. Sim. A gente fala muito no fisiculturismo de macronutrientes, né? Proteína, carboidrato. Em relação aos micronutrientes, onde eles entram aí? Tá, eu sempre faço a reposição de algumas vitaminas, assim, eu calculo ali a quantidade e, claro que numa dieta de contest vai faltar os micros, né? É óbvio. Não tem... por mais que o nosso papel é equalizar com a comida, vai faltar. Então, assim, às vezes a pessoa vê, toma um monte de manipulado, mas é que nem todo mundo precisa de repor vitaminas. Algumas pessoas vão precisar porque vão estar numa dieta mais restrita e por conta disso vai faltar. Agora, eu utilizo vitamina D quando está baixa. Que as outras vitaminas, alguns minerais é preciso repor, às vezes é preciso repor magnésio, mas eu não trabalho com uma grande quantidade de suplementos. Eu trabalho com comida. E eu sei que o fisiculturismo ele pode ser conquistado com comida. Quando a gente fala sobre suplementação, eu fiz uma palestra no ano passado sobre suplementação e foi uma decepção. Porque as pessoas queriam saber o que os atletas usavam, o que eles tinham usado na preparação. Eu levei uma atleta campeã que não tomava nem whey. Então, assim, esse é preço da comida, as pessoas ficam decepcionadas, né? Ficam decepcionadas. Então, assim, tem essa tristeza. Mas é só isso? Mas era só isso que ela precisava mesmo. Não precisava mais do que isso. Entendi. E ela tinha alergia, ela tinha uma espécie de alergia ao whey também, uma das minhas atletas, e a gente levou ela... Eu e o treinador dela, ela foi campeã, não tomava nem whey protein, não utilizou. E em relação à sua escolha pelo fisiculturismo, isso te deu mais paciente? Como que foi? A sua visibilidade lá no fisiculturismo, ela fez com que você tivesse mais paciente dentro do consultório? Ou isso não tem nada a ver? Eu acredito que o que fez foi a movimentação das redes sociais nesse período. Hoje a gente... É inegável que as redes sociais, elas têm esse poder de trazer essa visibilidade pra gente, né? Quando eu me formei e eu já abri consultório e eu já tinha paciente para atender. Porque aqui na rede social eu já falava sobre dieta, eu já falava sobre as minhas preparações. Então, muito mais do que competir foi mostrar para as pessoas o que eu estava fazendo e compartilhar com elas aqui na rede. Eu acho que isso sim fez bastante diferença. Eu poderia fazer isso sem competir, né? Porque hoje tem vários perfis que falam sobre alimentação que não são atletas, e ok. Então, eu acho que o que o nutricionista precisa fazer é botar a cara dele aqui, sim, falar sem pensar em julgamento, falar um pouco mais, porque enquanto a gente está quieto, tem gente falando, e essas pessoas vão estar vendendo protocolo não sei o que, e vão estar vendendo para os pacientes que a gente pode estar entregando bem mais do que um protocolo, pode estar entregando além do resultado de saúde. Então, assim, quando a gente se omite, o erro é nosso.
Exato. Uma coisa que eu percebi, e várias amigas minhas da academia também percebeu, que foi, a gente tinha um certo medo de falar na rede social sobre nutrição, né? E a pandemia veio e, basicamente, a gente começou a falar sobre alimentação nas redes sociais. Então, a gente quebrou esse medo e a gente está cada vez falando mais e mais e mais, com embasamento científico também. Então, a É gente isso tem que que a gente perder tem que realmente esse fazer, medo. né? É tomar o nosso lugar mesmo, é não pensar. Às vezes a gente pensa ou no julgamento, no que é, mas quando a gente está pensando nisso, a gente está deixando de ajudar alguém. Esse é o Exato. pensamento correto. Tu está deixando de entregar para alguém o teu melhor e tem gente entregando coisas que nem sabe-se lá de onde tiraram. Exatamente. E você teve alguma inspiração além de uma pessoa referência assim no fisiculturismo que você queria ser igual? Falou, olha, eu quero ser igual a essa pessoa, então vou no fisiculturismo para ser igual a essa pessoa. Teve alguém que te inspirou? Teve. Teve uma. Quando eu vi a primeira vez uma atleta brasileira chamada. Ai, me esqueci, não é a Natália Gomes, ela é uma. Larissa Reis, lembrei. Quando eu vi ela a primeira vez, eu vi ela por foto e depois eu fui em Santa Catarina, que era lá onde ela morava, hoje ela mora nos Estados Unidos. E quando eu vi ela pela primeira vez, eu tive que passar por ela de novo para olhar de novo, porque era surreal aquilo. Eu nunca tinha visto, né, uma pessoa daquele padrão físico. Então, quando eu olhei aquilo, eu pensei, meu Deus, eu preciso fazer isso. Então, ela foi minha inspiração para começar. Claro que a gente tem... eu não tive essa coisa de querer ter um corpo de outra pessoa, sabe? Sim. Porque às vezes passa por esse transtorno de autoimagem. Então, assim, Exato. eu me inspirava nela, mas eu sabia que o meu corpo e o dela eram bem diferentes e eu não queria ter o corpo exatamente igual dela, mas ela sempre foi minha inspiração. É bom sempre ter esse entendimento, né? Que a gente nunca vai ficar igual a fulano ou igual aquele outra pessoa. Então, se você tem os pés no chão e sabe que quer chegar próximo àquilo, fique tranquilo. Porque hoje as pessoas, elas piram demais, querendo ficar parecido com aquela pessoa e acabam ficando doente. Então, exatamente. Eu, apesar de ter competido, assim, eu nunca tive essa coisa de ser exatamente igual a tal pessoa, porque isso certamente leva as pessoas a ter um transtorno de autoimagem ali que depois leva um tempo até tu recuperar. Eu vejo vários atletas de fisiculturismo que têm problemas com autoimagem, que não se aceitam ou que fazem coisas totalmente fora do Claro que o fisiculturismo às vezes leva um pouco da saúde, mas fazem coisas além para ter o corpo igual de alguém. E o teu corpo ele não vai ser alguém igual de outra pessoa, ele é o teu corpo. Tu pode buscar melhorar, eu acho ótimo buscar melhorar, eu acho que a gente deve sim buscar o nosso melhor, mas é o nosso. E não ser igual a, sei lá quem, que eu vi no Instagram, que nem sei se não tem 1 milhão de filtro e mais um monte de coisa. Nossa, né? Tem uma pergunta aqui da Rúbia. Ela pergunta o seguinte: o que você pensa sobre o exagero do consumo de produtos dietéticos em excesso, principalmente pré-conceito? Exemplo, refrigerante zero, caldas dietéticas sintéticas e chicletes. Eu penso que é uma questão delicada. É delicado, tá? Eu penso que é igual... Eu penso que em determinados momentos se faz necessário. Eu entendo, porque eu já passei por isso, então eu entendo que às vezes a tua restrição é tão grande que tu toma uma Coca Zero e tá no céu. No céu. Então, assim, eu entendo que às vezes o paladar, ele tá necessitando e a gente não pode sair daquele planejamento alimentar, porque é diferente de fazer uma dieta. Hoje, por exemplo, eu vivo em dieta, mas se eu quiser sair daqui do consultório e comer um sorvete, eu como e tá tudo bem. Porque eu sei que isso não vai prejudicar a minha estética do meu corpo. Eu entendo isso perfeitamente. Só que quando a gente vai competir, é diferente. Tu não pode sair daquele planejamento. Tu não quer sair daquele planejamento, porque tu tá pensando que os outros competidores não vão sair. E aquilo ali para ti é todo o teu tempo que tu tá dedicando a meses naquilo ali. Tu não vai sair. Então tu vai acabar usando esse recurso de usar refrigerante, ou de usar calda dietética, ou de usar esses produtos químicos na alimentação. Então, assim, eu entendo quem usa, embora eu compreendo também que deve haver uma certa... que não seja em excesso, sabe?
Uma Porque a cautela, gente, né? uma cautela, porque, claro, é um produto químico, é evidente que é. Que não, se tu for pensar, não Exatamente. tem calorias e aquilo não vai estragar o planejamento para um atleta. Agora, para Uhum. uma pessoa normal, não faz sentido, porque a pessoa ela pode ir lá e comer uma coisa e tá tudo bem, Tá porque tudo bem. não é o fim do mundo, entende? É o que as pessoas não entendem hoje, né? Que você pode ir lá comer um sorvete, tá tudo bem. Depois você volta pro seu plano alimentar normalmente. E E não vai continua a ser sua o fim do vida. mundo, e vai Exato, continuar, não vai exato, estragar nada, né? Que a pessoa exato. acha, não, agora se eu comer. Hoje em dia, por exemplo, nessa minha última atleta que foi campeã na biquíni, ela comia chocolate depois do treino. Sempre no pós-treino ela comia 2 quadradinhos de chocolate junto com o pós-treino dela. Ok, Tá tudo bem, gente. tudo bem, foi calculado para ela consome aquele chocolatinho, que eu sempre gosto de deixar, tanto para os meus atletas como para os meus pacientes, um escapezinho assim no dia calculado, uma coisa que a pessoa possa dar um conforto também, sabe? Que Uhum. possa usar como comfort food. É, porque dieta tem que ser agradável, né? Não tem que ser, tipo, difícil de fazer. A gente fala muito isso dentro da faculdade. A dieta, ela tem que ser fácil para o paciente fazer. Não precisa ser uma dieta louca que a pessoa não consiga fazer. Isso principalmente, cada vez mais principalmente quando a gente chega no consultório, a gente entende isso, que a pessoa, às vezes a pessoa diz assim, não, eu posso fazer qualquer coisa, me diz o que eu faço, mas me diz tu um pouco da tua vida, me conta um pouco de ti. Eu levo muito em consideração isso, quando o paciente chega aqui, ele senta, ele me conta a vida dele, ele me conta a rotina, o dia a dia, para que a gente possa juntos planejar um plano que seja viável dele seguir, né? Claro, é. Acorde 5 horas antes, bata o suco verde com as folhas vindas não sei da onde. Isso aqui nunca tem no meu consultório, nunca tem. E não tem uma aderência também, né? Não adianta. Tem que Vai ser acordar fácil. 3 horas mais cedo, bater um monte de coisa, dar não sei quanto tempo. Não, nada disso. Exato. O prático para daí sim a gente conseguir colocar na rotina, que isso é o que dá o resultado. O simples funciona. Eu falo sempre isso também, né? O simples é o que funciona. Então as pessoas complicar fica mais complicado ainda e difícil. Tem uma outra pergunta aqui que é da Isabela. Ela pergunta o seguinte: é comum os atletas de fisiculturistas terem distúrbios alimentares e de imagem? É comum, é comum. É comum, porque não é como fazer uma dieta. Eu vou dizer o que eu acredito aqui, claro que é da minha vivência, tá? Mas eu não acredito que a dieta ela pode te causar um transtorno, tá? Mas no fisiculturismo, tu não pode, quando tu fura a tua dieta, tu enxerga aquilo como uma falha. E aí o teu psicológico, tu fica achando que tu não foi capaz, que tu falhou, e é essa junção desses pensamentos negativos que a gente tem que a gente constrói sobre a gente. Eu comi uma bolachinha fora do cardápio. Não vou mais competir. Por exemplo, uma semana antes da minha competição, que eu fui campeã gaúcha, eu comi 4 bolachinhas de água e sal com margarina, chorava, e Porque não tinha queria comido mais isso. ir, porque eu tinha comido, e eu não queria mais ir, porque eu tinha falhado. Eu ia lá fazer o quê se eu não era boa o suficiente? Na cabeça, agora esses pensamentos é que vão fazer a pessoa ter transtorno. E eu conheço várias atletas que sofrem de compulsão depois da competição, né, devido à restrição, ou que sofrem com transtorno de autoimagem, que depois daquilo ali a gente não fica com dificuldade, isso eu também fiquei bastante, com dificuldade de aceitar o meu corpo com um percentual de gordura um pouco maior, que para a grande maioria das pessoas pode ser um percentual incrível, mas que como eu já tive lá no outro extremo, eu olhava e pensava, meu Deus do céu, o que aconteceu? É gordura demais. E não era, né? Sei lá, uns 15% eu já estava achando que estava arrasada. Então, isso acontece bastante, eu vejo bastante acontecer, mas principalmente quando a gente desce do palco, quando elas descem do palco, aquela compulsão, aquela vontade de comer tudo sem ter o controle de parar. É Não muito conseguir comum, né? parar. É muito comum. É muito comum. Teve uma outra pergunta também do Thales. Ele perguntou quem foi seu nutricionista na época da competição e coach, e se os dois trabalhavam juntos. Como que foi isso? Não.
Eu nunca tive um nutricionista nessa época. Quando Faz você 10 começou? anos atrás não tinha nutricionista. Eu nunca tive. Então, assim, naquela Aham. época não tinha nutricionistas ligados ao fisiculturismo, não tinha. Eu achava naquela época que a nutricionista era alguém que ia me mandar comer só produtos integrais e era uma outra visão, entende? Não era Uhum. assim com cálculo de quantidades, por exemplo. Ah, então você tinha um certo preconceito também com os nutricionistas. Porque muita gente hoje, quando fala dieta, as pessoas têm um preconceito quando tem a palavra dieta, né? Então a gente usa muito plano alimentar para não assustar as pessoas. Mas ainda existe esse preconceito com a palavra dieta, né? Sim, eu acho que posso dizer que sim, era um certo preconceito, sim, pensando bem agora, refletindo, eu acredito que sim. Eu nunca tive um nutricionista, eu trabalhei com coaches, com vários, eu olhava as atletas, eu via quem preparava elas e eu escolhia aquela pessoa por essa razão, pelo aquele resultado ali que era o que eu queria. Uhum. Não, é incrível. Mas foi assim. Então eu trabalhei com o Elmo, que é aqui do Rio Grande do Sul. Eu trabalhei com o Coaching Bueno, que é lá de Miami. Uhum. Então, eu trabalhei com várias. Eu sempre comprei esse conhecimento, eu sempre quis comprar esse conhecimento. Eu comprei de vários. Eu via as atletas, via quem preparava, eu ia lá e comprava aquela preparação. Eu sempre quis, além de tudo, comprar esse conhecimento também. Ah, muito legal isso. É, e qual que foi sua sensação, assim, tá lá em cima do palco, subiu, ganhou? O que você sentiu ali na hora? É demais, é incrível. Foi para mim a maior realização assim que eu fiz foi competir no fisiculturismo. Foi a coisa que mais impactou na minha vida, no meu modo de também de me enxergar. Não Uhum. só eu pensava assim, meu Deus, se eu fiz isso, eu posso fazer qualquer coisa nessa vida. Então a minha autoimagem mudou, porque eu pensava, eu passei por tudo isso, nada mais me abala nessa vida. Exato, exato. Tenho aquele meme que diz, né? Não confie em quem faz dieta, que quem faz isso é capaz de qualquer coisa. Então era exatamente assim que eu me sentia. Exatamente. Assim, falando por mim agora, eu tenho vontade de competir também, né, futuramente. Então, é uma curiosidade também para ver como que é vivenciar, até para prescrever para futuros pacientes, né? E tem muita gente na faculdade que tem esse mesmo interesse, então por isso que eu vim fazer essa pergunta. Eu acho que uma das coisas, eu acho bem importante a pessoa vivenciar isso, vivenciar um esporte, vivenciar uma competição. Eu acho que é uma coisa que é um diferencial para o profissional. Ele já ter passado por aquilo, ele saber como é que aquilo funciona, não só na teoria, mas também na prática. Eu acredito que é importante essa junção da teoria com a prática. Da teoria para a gente não ter esse sofrimento que se fazia antes, quando não era o nutricionista que prescrevia, por exemplo, não come fruta, não come iogurte, não come, né, para não precisar passar por esse sofrimento todo. Hoje a gente tem esse conhecimento para saber que não é preciso, mas também a vivência de passar por aquilo ali, de entender aqueles processos todos, porque é a fisiologia pura, né? Sim, totalmente. Não tem nada mais. Tu consegue ver, tu muda uma coisa num atleta, ele vem no consultório na outra semana, tu já viu o físico dele diferente, tu consegue visualizar uma coisa que uma pessoa comum, né? Acho que essa é a palavra, mas na qual me incluo hoje, É, de um dia para o outro, de uma semana para outra, tu não percebe nada, né? Mas de um atleta, tu percebe muito. É muito perceptível, assim, qualquer ajuste no planejamento é muito perceptível. entendi. Fora que também para você, como nutricionista hoje, atender vários atletas e ter resultados bacanas deve ser muito gratificante também, né? É gratificante, mas a gente precisa entender que a maioria das pessoas que vão estar no consultório, elas são pessoas normais. Exato. E a gente precisa trabalhar isso também nas pessoas e na gente. Porque às vezes o teu paciente ele vai voltar 2 meses depois e perder 1 quilo. Uhum. E aí tu não pode te questionar, porque em alguns momentos tu vai te questionar se o teu trabalho é bom mesmo, Sim, onde que eu posso melhorar, o que é que eu posso fazer de melhor para esse paciente. E às vezes a pessoa ela simplesmente precisa executar, porque é difícil executar para muitas pessoas. Por mais que o nosso trabalho é tornar a dieta simples e fácil, nem sempre é. Porque mudar um hábito é difícil.
né? A pessoa, ela nunca treinou, ela nunca fez dieta, ela vai todo dia no Mac e ela senta na tua frente e ela quer mudar de vida. Mas isso requer tempo, entende? Não é? Então a gente começa a se questionar também. Também existe essa fase de se questionar sobre o que a gente está oferecendo para o paciente é o que o paciente precisa. Porque nem todo mundo vai ser esse case de sucesso que um atleta é. Exato. Esse relato seu é muito verdadeiro, porque é uma coisa que todo mundo fala, né? Que se questiona se é dieta, se fez a prescrição correta, o que está acontecendo. E isso vai acontecer todo o tempo, né? O tempo todo. E assim, quando a gente pega atletas e eles executam, a gente cresce isso, essa sensação de, sim, eu sei fazer isso mesmo. Olha aqui como quem executa tem resultado. Uhum. Então, por isso que também é legal de trabalhar com atletas, porque tu vê o teu trabalho sendo executado exatamente como é, e tu sabe que quem executa tem resultado. Então, pra gente isso é importante também, né? É uma coisa que a gente consegue ver o nosso trabalho ali, mas é preciso procurar outras maneiras de dar esse atendimento e conseguir dar esse resultado para pessoas normais também. Uhum. Então, assim, é só mais um questionamento, assim, uma reflexão, né? Por exemplo, eu tenho estudado muito a questão do comportamento depois que eu abri o consultório, porque tu pode ter a estratégia perfeita, que se o comportamento ele não se ajustar, não vai ter resultado. Então, hoje, claro, se fala muito sobre nutrição comportamental e tudo, mas é uma área que agrega muito no nosso atendimento, mesmo que a gente vá trabalhar com atletas, porque a pessoa que é desportista, ela talvez não precise de ajustes de comportamento ainda. E a gente saber trabalhar essas questões de hábito e comportamento também são importantes na prescrição. Sim, sim, com certeza. A gente tem que fazer vários trabalhos ali, além de prescrever a dieta, né? Olha que a Natália foi campeã, minha atleta foi campeã, e a Jerusa que vai ser campeã agora na próxima semana. Estou vendo elas falando aqui agora. Isso, são duas atletas da categoria biquíni, competiram natural, sem nenhum, porque a menina perguntou, né, se tinha como competir natural, as duas competiram natural, e a Jerusa ainda amamenta. Então ela tem uma filha pequena, ela ainda está amamentando. E vai competir ainda agora. Vai competir ainda na próxima semana. Gente, sucesso. Sucesso mesmo. Mas você tem algum conselho para dar para os estudantes de nutrição? Porque tem muita gente que quer seguir essa área, né? Qual que é o seu conselho para esses alunos? Inclusive para mim, no caso, né? Que também sou aluno. O meu conselho é que durante esse período de faculdade, que foi exatamente o que eu fiz, não tenham vergonha de comprar conhecimento de outras pessoas, sabe? Essa é a hora, inclusive. Vivenciar isso, porque na teoria, claro que hoje em dia já tem muito mais artigo, mas a prática é algo que é de fato transformadora, muito mais até do que tu só ler o artigo. Tu viver aquilo, sabe? E assim, não tenho vergonha de comprar conhecimento de outras pessoas, de procurar um preparador, não tenham vergonha de passar por isso, e se experimentem, façam uma preparação com preparador, que era isso que eu fazia sempre, tá? Eu fazia uma preparação com preparador, uma preparação com o meu conhecimento, depois contratava um preparador, fazia com o meu conhecimento, e assim eu ia mesclando as coisas que eu ia aprendendo com a informação que eu pegava das outras pessoas. Então eu acho que isso engrandeceu muito o meu currículo com essa questão do fisiculturismo. Então eu acho que assim, praticar, não ter vergonha de comprar conhecimentos quando for necessário, sim, porque é preciso investir nisso, e se experimentar, né? Pelo menos uma vez aí, ter essa vivência. Experiência, né? De ter ido lá e ter competido. Mas eu queria saber, por exemplo, na faculdade, como que, eu não sei se sua faculdade era integral na época, porque a gente estuda em uma faculdade integral, né? Se um aluno hoje, por exemplo, quer participar de uma competição, por exemplo, tem a questão da faculdade, tem a questão da alimentação. Você acha que é possível a pessoa conseguir, mesmo com toda essa sobrecarga? Eu acho que é o melhor momento. Eu acho que é o melhor momento. Porque quanto mais a gente faz, mais a gente se capacita para fazer. Eu competi durante toda a minha graduação. Foi nesse período que eu competi.
Eu estudava de noite, eu vendia marmita na faculdade, fazia as marmitas para vender, eu fazia dieta, cozinhava até meia-noite, levava os potinhos, comia na aula. Então, assim, eu acho que essa é a melhor hora para fazer isso. Porque quanto mais a gente faz, mais a gente se capacita para fazer. Então, Sim. não vejo... Não existe um melhor momento. O melhor momento é agora. É fazer. Eu só parei de competir quando eu fui para o hospital, que aí foi de fato que eu senti o peso lá no hospital, que eu trabalhava no câncer infantil e para mim pesou demais. Aí eu não conseguia ter o psicológico suficiente para fazer aquilo. Foi quando eu parei de competir mesmo. Entendi. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Fizeram para mim. A questão da hidratação já falou, né? Tá falando sobre aqui a questão do controle de peso e hidratação, como controlar o peso. É que assim, na categoria fitness a gente não pesa tanto pelo peso, tá? A gente pesa mais no percentual de gordura e no visual. Então, assim, nas fitness é mais no fisiculturismo pesado que eles batem peso. Então, assim, o meu conselho é sempre não perder peso com a dieta e deixar para perder no máximo 1 quilo na desidratação. Não mais do que isso. Porque o atleta ele sofre muito quando ele tem que desidratar demais. É cansativo para o corpo. Né? E aí começa a gente a fazer aquelas estratégias de tomar diurético a semana toda, que eu acho um absurdo. Então, para não precisar passar por essas coisas, façam déficit calórico, comecem com 4 meses de preparação, porque aí tu consegue entender a resposta do corpo e ir ajustando a dieta aos poucos e deixa 1, 2 quilos, 1,5 para perder na desidratação. Eu sei que atletas de luta, eles perdem bem mais do que isso, tá? Na desidratação, mas é um risco desnecessário, né? Porque a desidratação, de fato, é algo que, num erro ali, tu pode botar a vida da pessoa em risco. Com certeza. A gente recebeu, semana passada, eu acho, uma pergunta bem interessante de um seguidor nosso. Ele perguntou pra gente, e eu queria perguntar pra você, como atleta, né? Ele perguntou se low carb caberia na nutrição esportiva. Depende do esporte. No fisiculturismo ela cabe. No fisiculturismo é que low carb, vamos especificar, né? O que é low carb? Tudo que é menos do que 40% do VET total. Exato. E isso é muita coisa. Às vezes a pessoa está em low carb, mas sei lá, 40% do VET não é tão pouco. Agora, dietas que a pessoa conta até os legumes, conta o carboidrato do brócolis, eu acho totalmente desnecessário. É que se perdeu muito esse conceito do que é low carb. Low carb é tirar os farináceos, não exagerar em bolos, nesses excessos de carboidrato industrializado. Isso é low carb. Mas com o tempo foi se transformando numa coisa mais, não pode fruta, não conta os carboidratos dos legumes. Isso aí é totalmente desnecessário. Exato. E eu não vejo como um atleta ter performance assim. Exatamente. Porque hoje a gente vê que o carboidrato ainda é o carro-chefe na questão performance, né? Então, você tirar o carboidrato ali não faz tanto sentido. Não faz sentido. Acontece que uma coisa que a gente deve perceber é que no fisiculturismo, performance, o conceito da performance é diferente. Não é tu treinar mais, não é tu treinar melhor, não é só isso. Porque tu também precisa apresentar um certo padrão físico, né? Sim. Com um percentual de gordura baixo. Então, assim, essa coisa de ir reduzindo o carboidrato ao final da preparação é ok, é isso mesmo que a gente faz, tá? Todas as vezes que eu competi, todas as vezes que os meus atletas competiram, eles foram sim reduzindo o carboidrato ao longo da preparação, ok? Mas não assim, pese o brócolis. Meu Deus, não faz sentido nenhum para mim. Ou não coma frutas, não faz sentido nenhum. Então, assim, não tem porque o atleta passar por isso 4 meses sem comer fruta, que é o que a gente vê hoje nas redes sociais,
essa, não sei qual palavra usar agora. As pessoas não filtram as coisas, né? Assim, fruta engorda, não comam fruta porque engorda, não comam pés, moranga tem muito carboidrato, cenoura tem muito carboidrato, mas quem é que engorda de comer moranga e cenoura? Meu Deus, eu não conheço ninguém. Então, assim, nesse conceito não, mas pensando que 40% já pode ser considerada low carb, 40% do VET, algumas modalidades vão se enquadrar, principalmente as modalidades que visam a redução do percentual de gordura. Uhum. Agora, não é para todo esporte. Eu tenho um atleta que mora na Espanha, que ele é atleta de pádel. E para ele, performance é melhor recuperação de tecidos, no outro dia ele está pronto para treinar. Muitas vezes ele faz 2 competições num dia, que é um esporte de gasto calórico altíssimo. Qual o sentido de tirar o carboidrato A pessoa não vai ter performance nenhuma se tirar esse carboidrato desse atleta que faz 2 atividades físicas no mesmo dia, né? Então, realmente não faz sentido nenhum. Então, depende muito da modalidade. Eu comi chocolate na minha preparação, exatamente. Então, assim, o pós-treino da Natália tinha chocolate, sim. Não tinha... Depois de um tempo a gente tirou, porque estava começando a dar aquele sono da insulina ficar um pouco mais alta. Então, era no horário de trabalho dela, daí a gente, vamos tirar esse carboidrato simples, porque estava ali interferindo porque ela saía do treino e ia para o trabalho, então a gente tirou em função disso. Mas pensando que low carb é 40% do VET, para o fisiculturismo até encaixa. Agora, para outros esportes, não. Uhum. Mas não é essa low carb que é propagada hoje em dia, que não coma nada de carboidrato, não coma nada de fruta, conte o brócolis porque tem carboidrato. Não é isso. Uhum. Entendi. E uma outra pergunta é: qual suplementação você utiliza nos seus atletas? A primeira coisa que eu levo em consideração a primeira coisa é o investimento, tá? Eu não vou negar que a primeira coisa que eu levo em consideração é isso. Porque a gente sabe que quando o atleta ele investe demais e gasta muito, isso deixa a pessoa estressada, obviamente, né? O nível socioeconômico, ele o nível de estresse é inversamente proporcional ao nível socioeconômico. Então, quanto menor o nível socioeconômico, mais estressada a pessoa fica. Eu não vou fazer o atleta, além de passar por dieta, gastar R$2.000 em suplementação por mês. Eu não trabalho dessa forma, acho. Então, que esse é um dos primeiros pontos para escolher a suplementação. Quanto a gente vai investir. Depois, os suplementos que eu costumo indicar é o whey, para quem consegue tomar. A Natália, por exemplo, não usou, porque para ela não cabia, ela se sentia mal. Creatina eu uso sempre, é o suplemento que eu uso sempre e que tem o melhor custo-benefício, né? Porque um pote de creatina é R$50. E é o suplemento mais estudado também, né? E é o que a gente sabe que dá mais resultado e que ainda as pessoas acham que vão ficar com retenção em algum lugar que não dentro do músculo, né? Ainda tem isso. A gente escuta isso muito em consultório. O que mais? Deixa eu ver o que mais eu uso aqui. Ômega 3 eu costumo usar, mas eu sei que é um investimento um pouco maior. Então, eu penso como se aquilo ali vale a pena o investimento, se a pessoa vai fazer ou não esse investimento, porque eu sei que um ômega 3 que tem uma qualidade melhor, livre de metais pesados, enfim, ele é um pouco mais caro, então... Com certeza. Penso nisso. Cafeína a gente usa de pré-treino, então eu gosto de usar um pouquinho de cafeína, não muito, ali uns 120 miligramas, não mais do que isso, nada de 400 miligramas, que é horroroso, nada assim forte, não precisa. Eu utilizo a vitamina D quando ela fica baixa, então prescrevo, porque na dieta ela costuma ficar um pouco mais baixa. E na desidratação eu costumo fazer desidratação com vitamina C. Então naquela semana de desidratação, a gente usa a vitamina C para não usar o diurético. Entendi. Para fazer de uma maneira mais natural. Sim. Então, basicamente, não tem nada, não tem nenhum segredo na suplementação. Não tem nada de oembina, nada de... É isso aí. É o básico que funciona, sem invenção de moda, sem gastos desnecessários. Quando eu vou fazer um off-season, eu gosto de prescrever um probiótico, porque a pessoa ela vai comer demais a quantidade da comida, então para que ela possa fazer toda a digestão completa, eu gosto de colocar um probiótico, mas no geral é o básico, vitamina C, creatina, whey protein para quem consegue, nada de nenhuma invenção fora do que a gente já tem ali na literatura, que é o que funciona de fato, né?
Isso. Porque a gente vê muito hoje os nutricionistas prescrevendo bastante manipulados, né, para esses atletas. E são prescrições caras. Então, por isso que a gente trouxe essa pergunta de suplementação, qual que é o tipo que você utiliza. Quando eu utilizo manipulado, eu coloco ali um princípio ativo ali, a Camellia sinensis, que é o princípio ativo do chá verde, mas nada de invenção muito mirabolante, assim, não tem necessidade. Eu sei que o psicológico do desportista precisa, tá? Eu entendo isso. Eu entendo que a pessoa, se ela não sai do consultório, ela não tem uma lista de 1 milhão de coisas para tomar, ela fica decepcionada, eu entendo isso. Mas o atleta, ele é diferente, porque ele confia, a confiança do atleta é maior. Então, assim, eu tenho uma atleta que chegou aqui, porque eu tô tomando Ioimbi, não vai tomar nada disso. Confia, não precisa tomar nada disso, confia no que eu vou te prescrever de alimentos para ti, um pouquinho de cafeína, um whey protein, uma creatina, confia e vai. Só que o desportista, ele não é confiante, porque ele vê nas redes sociais as pessoas usando um monte de coisa e eles também chegam no consultório, é nutricionista esportivo, então eu vou sair daqui com uma lista com 1 milhão de coisas para tomar, e elas não saem, isso gera uma certa decepção. Eu entendo isso, eu entendo que às vezes a gente trabalha com essa coisa psicológica também, que também é preciso trabalhar, mas é muita invenção, né? Exatamente. Excesso de cápsula e tal. Queremos a confiança de todos os nossos pacientes. Isso é difícil mesmo. Exatamente. É difícil, justamente porque a gente não está na rede social falando o tempo todo, dizendo que determinadas coisas não funcionam. Isso é uma falha nossa mesmo. A gente que tem que dizer, tem que ir lá e dizer, não precisa tomar ioimbina para emagrecer, não é isso que vai te emagrecer, não precisa tomar sei lá o quê, né? Na verdade, a gente tem que assumir essa responsabilidade e essa falha e colocar a nossa cara ali na rede social, combatendo esses mitos, né? Uma outra pergunta que uma menina fez aqui foi sobre qual que era a sua opinião sobre a suplementação de colágeno. Meu Deus. Não tenho opinião nenhuma. É uma proteína de baixo valor biológico. Eu não indico para nada. Para nenhuma... Porque muitas pessoas, elas falam nas redes sociais, colágeno ajuda na pele e tal. E muitas pessoas compram e gastam dinheiro com aquele colágeno, né? Então a pergunta dela foi exatamente por causa disso. Não indico nunca, de nenhuma maneira. Colágeno é uma proteína de baixo valor biológico, vai ser quebrado em aminoácidos que não são essenciais, e sabe Deus o que ele vai ser feito com esses aminoácidos. Não, né? Não tem sentido nenhum. O que tem sentido é a gente equalizar as proteínas do paciente, que quando é um paciente normal, eles chegam no consultório comendo pouco, mas comendo mal. Então é isso que a gente vê. Não comem nada de proteína, quando comem uma besteirinha que é um açúcar, um industrializado, não é comida. E o que a gente tem que fazer é isso, é equalizar as proteínas para daí sim ele ter uma melhora na qualidade da pele. Agora tem alguns artigos ali mostrando a vitamina C com silício orgânico para fazer essa indução da produção de colágeno. Então é preciso avaliar se vale a pena ou não. Mas o colágeno em si não utilizo. E tem até uma menina falando que não aguenta mais essas blogueiras com aquele colágeno cor-de-rosa. Não dá. Chiquérrimo, né? Só para fazer foto, só para sacudir no bumerangue do Instagram. Exatamente. Só para isso que serve. Que é muito legal. Né? Mas só para... Não e aí, quando serve a gente nada. fala essa questão de confiança, né, que a gente quer ter dos nossos pacientes, futuros pacientes, né? Porque quando a gente fala essas coisas para eles, eles não acreditam que a gente está falando que colágeno não funciona para o que eles querem, entendeu? Então é isso. Não, e assim, tem uma paciente, mas uma amiga me falou que tem um colágeno que é para estética e um colágeno que é para não sei o quê. Exato, exatamente. Né? Que daí ela pergunta assim, tipo, eu disse, o que eu digo se tu quer tomar, tu pode tomar, isso não faz diferença nenhuma, fica à vontade, eu não prescrevo, explico como é que funciona a bioquímica, mas eu entendo que nem todo mundo vai entender, e quer toma, não quer não toma, vamos fazer o que importa, que é a dieta, né? Exatamente. Que é, vamos fazer o que dá resultado, que é fazer a dieta como tem que ser. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta para a Márcia? Aproveita agora.
Não? Terminou? Terminou? Deixa eu ver, eu separei algumas coisas aqui para falar. Acho que eu falei tudo, né? Sobre as dobras ali, a gente conversou bastante, os protocolos que eu uso aqui, por quê? Suplementos, é isso aí, é pouco mesmo, é sem invenção. Isso. Márcia, Sobre você... desidratação, querem perguntar alguma coisa mais técnica, os nutricionistas? É. Uma dúvida aqui também, você falou comigo que... Ah, e tem uma pergunta aqui, ó. Você se atende à quantidade de proteína por refeição, a que valor de parâmetro? Pela qualidade de absorção, temos que manter um padrão? Eu calculo pelo alto valor biológico, sim. E eu sempre coloco para um atleta entre 0,4 e 0,5 por quilo de peso corporal por refeição. Eu utilizo esse padrão. Quando que eu não utilizo esse padrão? Quando é um desportista, porque a aderência é mais importante do que a estratégia de maneira aguda. Sim. Entende? Então, assim, por exemplo, se eu sei que a pessoa não tem condição de colocar uma proteína de tarde porque ela trabalha, eu vou colocar para ela uma coisa que ela tenha condição de fazer, porque no longo prazo a aderência vai ser mais importante do que aquela estratégia de forma aguda. Não adianta eu prescrever sei lá, 100 gramas de frango de tarde se a pessoa ela não vai comer, ela trabalha, ela tem outras coisas para fazer, a vida dela não é só comer. Então, no longo prazo, a aderência é mais importante. Então, eu utilizo essa estratégia de 0,5 por refeição, por quilo de peso corporal por refeição, quando a pessoa ela tem condição de executar. Você olha muito isso também, né? Porque a ideia realmente, igual você está dizendo aí, a ideia é a gente querer que esse paciente siga esse plano, né? Então, quanto mais tempo você se mantém com ele e tal, é bem melhor. Dos dois lados, na verdade, né? A questão comportamental ela chega a ser mais importante do que a estratégia de maneira aguda. Infelizmente, né, para nós que a gente pensa muito na estratégia perfeita, mas a estratégia perfeita sem execução, ela não existe. Então, sempre essa questão comportamental, ela vai ser mais importante. Aderência. O que o paciente consegue fazer de tarde? Sei lá, é comer uma barra de nuts, é comer os nuts. Tudo bem, naquela refeição ele não vai comer proteína. De repente vai colocar um iogurte, mas iogurte de repente não dá, não vai botar. Porque no longo prazo a aderência é mais importante e vai trazer resultado. A gente sabe já hoje que tem essa pequena diferença, oferecer 0,5 por quilo de peso corporal por refeição tem a sua aplicabilidade, mas que bater a quantidade total em longo prazo é o mais importante. Sim, sim. A gente está falando muito sobre a questão comportamental, né? Você acha que na graduação a gente vê muito pouco disso, né? Você acha que agora, né, com as novas pessoas chegando e tal, melhorando a graduação de nutrição, você acha que se colocasse uma matéria específica para essa comportamental, assim, a gente conseguiria entender melhor os atletas e os desportistas? Eu acho importantíssimo. Para mim, a minha prática clínica mudou muito quando eu comecei a fazer cursos e estudar o comportamento. A minha prática clínica teve muito mais resultado, porque a minha prescrição não era só o que eu achava que era bom e ponto. Eu comecei a entender o paciente, eu comecei a ter mais empatia, me colocar no lugar do paciente e entender o que ele tinha condição de executar. E foi aí que eles começaram a ter mais resultado. Eu acho que falar sobre comportamento é extremamente importante para nós, né? Para que a gente consiga dar o resultado para o paciente também. Exatamente. Gente, a gente tem mais 1 minuto restante da live. Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Meu Deus, como a gente falou, hein? Falamos muito, né? Olha pra você ver. E passou rapidinho a hora, né? Foi muito bom o papo, inclusive. Se a galera não tem pergunta, Márcia, muito obrigado pelas perguntas. Eu que agradeço. Eu adorei te conhecer, adorei a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui. Pode ter certeza que agregou muito para mim e acredito que para as pessoas que estão assistindo também. E muito obrigada pelo convite, adorei também. É sempre bom compartilhar. A gente convida de novo. Eu quero. Adorei. Obrigada pelo convite aí. E muito obrigada pelo espaço, tá? Abração. Eu que agradeço. Beijo, até mais. Até mais. Tchau, pessoal.